A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, nosso festival está chegando de caldos saborosíssimos na Casa Espírita Maria de Nazaré, que será no dia 19, de 18 às 20 horas. Vamos ter canjiquinha com costelinha, feijão amigo, vaca atolada, o ingresso R$ 25,00. Venham para cá comemorar conosco momentos de confraternização, ambiente agradabilíssimo, vai fazer um bem a todos nós. E é o meio que você tem também de auxiliar a instituição a se manter de pé, já que nós não temos nenhuma outra fonte de renda. Trabalhamos gratuitamente, como está no Evangelho de Jesus, dai de graça que de graça recebeste. Mas contamos com a presença de grande parte aí dos nossos ouvintes. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre grau de sensibilidade. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. No mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando grau de sensibilidade. Crianças que se jogam ao chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Estes comportamentos são resultados de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Mais uma vez eu chamo a atenção da responsabilidade dos pais, que são os responsáveis por colocar os filhos no caminho do bem. Isso é um problema sério. Existem várias famílias com esse tipo de comportamento, e vai ter um jovem problemático, um adulto inconsequente, e nós somos responsáveis. Não é a violência, não é bater, porque isso hoje é até proibido e tem que ser mesmo,
mas é ser enérgico, porque Jesus também foi enérgico, bom demasiadamente, né? Incomparável o seu amor. A gente sempre diz aqui que ele é a personificação do amor, mas foi duro com os hipócritas, né? Duro nas palavras. Então nós temos que ser rigorosos muitas vezes, no sentido de auxiliar e educar, não maltratar. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras podem educar filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição do lar, também adotam superproteção como uma forma de compensar tudo que passaram e sofreram na infância. Ora, a pessoa não quer que o filho passe aquilo que ele passou. Porém, você está tirando a oportunidade do filho aprender. Se tudo você for fazer por ele, ele nunca vai ser um aprender. Muitas vezes a vida tem que ensinar. Eu entendo a proteção e deve ter, óbvio, né? Nós temos que ter aquela preocupação aguzada com os nossos filhos, mas ao mesmo tempo não superproteção. Encontraremos uma das maiores instruções sobre a liberdade e desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como sendo a meta a qual todos nós devemos atingir, a fim de que alcancemos os superiores princípios da fraternidade universal, aprendendo o verdadeiro sentido da liberdade integral. Jesus sempre falava da família universal, né? Que todos somos irmãos. Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo apenas saídos da adolescência aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse grau de sensibilidade, ele independe às vezes de muita cultura, né? Quantos companheiros que nós, letrados, com várias faculdades, né? Com doutorados inclusive, se fala de Deus com ele, é a mesma coisa que nada. São materialistas extremados, enquanto pessoas simples, né? Têm uma fé inquebrantável. Na realidade, são homens sensíveis, todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles os são realmente, adquirindo uma lucidez e discernimento cada vez maior das misérias ou objetos a serem observados. Sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem como capacidade de penetrar nas ideias novas, analisá-las originalmente e captá-las sutilmente com admirável eficiência e exatidão. Então vem aí a sensibilidade. Há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos, às manifestações espetaculares do mundo espiritual. Existem pessoas que chegam às casas espíritas na intenção, vejam só, meus irmãos, de ter esses contatos com os espíritos. Não, porque eu preciso falar com a minha mãe, com um parente, quero saber uma informação. Não vai acontecer nunca, porque você não é aqui. Está procurando lugar errado. Existem sim as reuniões medianímicas, porém a comunicação é de cima para baixo, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então não existe de forma alguma esse tipo de intervenção, né? Evocação de espíritos não se faz na doutrina espírita, tá bem? Não percebe os horizontes limitados que descortinam com a crença da imortalidade das almas, pois não foram tocados no coração pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós, eternos viajantes da embarcação da vida. Chama muita atenção qualquer uma instituição que trabalhe com fenômenos. O fenômeno atrai muito mais do que as coisas sábias que Deus nos deixou. Basta que alguém está fazendo inclusive adivinhações para que encham as casas, né? Essas cirurgias espirituais, que nem sempre os médios têm conhecimento da doutrina espírita, grande parte deles trabalham no curandeirismo, nem sabe por onde passou a doutrina espírita. São apenas médiums, mas isso não quer dizer que sejam espíritas.
E não são, e eu provo. Existem lá velas, imagens de santos, roupas brancas, na maioria desses tratamentos com cirurgias espirituais. Tudo contrário à doutrina espírita. O espiritismo não utiliza nada disso, embora respeite. Não estou aqui denegrindo a doutrina de ninguém. Estou apenas afirmando que a doutrina dos espíritos não compactua com estes aparatos. Então, se você encontra um médium recebendo um espírito estrangeiro que aqui viveu, né? Normalmente espíritos alemães, fazendo cirurgias, e lá, roupas brancas, imagens de santos e velas acesas, podem ter certeza de uma coisa: nada tem a ver com doutrina espírita. O espiritismo não compactua com isso e também não vai de encontro jamais à medicina terrena, porque muitas vezes estão contrariando as leis dos homens aqui, da formação acadêmica e outras coisas mais. Então, tomemos cuidado com essas coisas. Não estou dizendo que o fenômeno não seja autêntico, até porque já presenciei, mas tome cuidado. Uma vez convidaram o Chico a fazer com Zé Arigó, que era um médico que fazia cirurgia sem anestesia, sem nada, a resolver seu problema de angina, de catarata. Ele disse: não, aqui eu tenho os médicos da terra e eles também são amparados por Deus. E jamais foi. Mas a respeito também daqueles que vão. Só estou apenas esclarecendo que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tanto assim que se não me engano, de Goiás, foi preso recentemente. E nas redes sociais começaram: médium espírita. Médium espírita, coisíssima alguma. Médium sim, espírita não. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação, que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar num eterno reciclar de experiências e experiências. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e, em muitas ocasiões, conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Ciências que transcendem a vida física pela somatória de bases universalistas, pelas quais veem, no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente, uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternalista. Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, pois esperam recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo. Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, porque experimentam a atmosfera de cada momento. Estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. Portanto, poderemos estar confiantes que cada um de nós, a seu tempo, nos sensibilizaremos pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente, em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência, pois trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas sim vai se projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno estiver pronto, o professor sempre aparece. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividente para com o próximo e cegos com relação a vós mesmos? Capítulo 10,
de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, incógnitas. Tu analisas a obra assistencial e a critica, atestando que a tarefa poderia ser muito melhor e que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas tu não te predispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. Tu analisas o expositor e o critica, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha, que se ele lançasse mão a recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais a atenção e elucidaria melhor aos ouvintes. Mas tu não te predispões a ler e a estudar, e muito menos a falar em público, no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Tu analisas o administrador do serviço e o critica, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, fazendo colocações que o mesmo deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos. Mas tu não te predispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas para com ele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu. Tu analisas a conduta alheia e a critica, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis e te colocas distante e impermeável a condutas levianas. Mas tu não te predispões a ajudar sinceramente a ninguém e te esqueces de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sob a terra são passíveis de enganos e desacertos. Tu analisas o governo do país e o critica, examinando pela tua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais são inconfiáveis e maus servidores. Portanto, dizes que a nação está envolvida no caos. Mas tu não te predispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo-te de que todos nós vivemos interligados e que de ti depende também o bem-estar e prosperidade da população. Tu analisas dores e sofrimentos e critica a vida, dizendo-te sozinho e desamparado frente à providência divina, que Deus te abandonou. Mas tu não te predispões a renovar-te, não te dando conta de que se não fizeres autoobservação em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós frente às rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico que está interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos feitos. Para que tu não sejas uma incógnita frente à vida que Deus te proporcionou, não faça críticas por crítica, mas sim realizes como e quanto puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em seus caminhos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Vamos falar do estado mental.
Para que se atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso que o indivíduo se apartasse do Maya, que são as ilusões da existência, do nascimento e da morte. Para que pudessem conquistar o Nirvana, diziam que seria imperativo extinguir todo o desejo de ser, aniquilando assim o ego, que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo. Ao mesmo tempo, encontraremos Jesus Cristo, instruindo-nos que para alcançarmos o reino de Deus é preciso nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. As bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que vias para se conseguir atingir a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansietude, humildade e simplicidade, abandonando todo sentimento de personalismo. Recentemente, a moderna psicologia tem toda uma atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões, que são as causas da distorção de nossa visão e percepção de nós mesmos para com os outros. O Maya das religiões orientais era tudo que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados, também conceituado como Nirvana ou Reino dos Céus, conforme as diferentes denominações e crenças religiosas. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo, um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Não devo ser contrariado, preciso controlar os outros, sou dono da verdade, nunca poderia ter acontecido comigo. São atitudes ilusórias, herdadas por nós outros, de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de tudo para mim ou tudo girar em torno de mim vêm do interesse individualista, resquícios da animalidade de onde evoluímos e fomos adquiridas por nós através dos contatos com os reinos menores da natureza, em priscas eras. A caça no mundo animal nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação. Felinos de grande ou pequeno porte, como por exemplo o leão e o gato, matam seres indefesos e cordiais, como o antílope e o beija-flor, para alimentarem unicamente a si próprios e suas crias. Não devem, porém, ser considerados como egoístas e cruéis, pois somente colocaram em prática os mecanismos atávicos de sua criação, frutos da própria natureza. O egoísmo e o orgulho têm sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Em quase todas as crianças é perceptível a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, como centro de tudo e de todos, quando aparece a simples presença de um segundo filho do casal no lar. É natural e compreensível o aparecimento do impulso egóico. O medo de perder suas satisfações, cuidados e compensações psicoemocionais faz com que a criança, nessas condições, use o instinto de preservação, a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltados para ela, agora, porém, divididos com o novo irmão. O denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal, desde que não tome proporções alarmantes. É uma reação inata frente a situações verdadeiras ou imaginadas, de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos junto ao aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado natural e instintivo, própria do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nem uma imperfeição de índole humana inexplicável. Esse sentido, encerrado em seus justos
dos limites é bom para si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Como o feto necessita, por determinado tempo, do cordão umbilical ou até mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral adquirido através dos séculos e séculos na luta pela sobrevivência nos estágios primitivos da vida. Essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos ante somente instintos. Dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Eis o antídoto contra o egoísmo: não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando estamos preparados. A lei de amor governa os mundos. A sabedoria divina condiciona o chamado ao dever no momento apropriado. Nunca antes, nem demasiado tarde. A lei de causa e efeito, subordinada à lei de amor, e refletindo a justiça divina, estabelece que a colheita da lavoura de nossos feitos obedece à semeadura empreendida em dias próximos ou longínquos. E porque o amor cobre a imensidão dos pecados, quando, trabalhando no bem, os débitos de passados infelizes se vão diluindo em suaves prestações, na exata medida das nossas condições. Isso nos permite os resgates de erros, quando apresentamos o cabedal de forças morais próprio para o enfrentamento das adversidades. Não existe improvisação na ordem divina. Em cada acontecimento de nossa vida, há um propósito superior que direciona os nossos destinos. Deus sabe a hora certa de nos conceder a bênção do trabalho, a colheita das realizações ou as intempéries dos sofrimentos e desafios, descortinando-nos novos aprendizados e horizontes. É o Pai zeloso que dá ao filho o remédio amargo, que lhe há de restituir a saúde espiritual comprometida. Assim sendo, seja qual for a situação que nos acometa na atualidade, recordemos que no universo não existe espaço para o acaso. Se a doença malévola nos alcança, sirvamo-nos do tesouro que nosso coração abriga, as virtudes da paciência e da fé. Se problemas de ordem material nos maltratam, exigindo exercícios de cálculos e renúncias, acionemos as virtudes da resignação e da perseverança. Lembremos dos lírios do campo, que não fiam e nem tecem, e das aves dos céus, que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, jamais permite que lhes falte algo. Mais fará por nós, seus filhos imortais. Se a incompreensão nos assalta o lar, asserenemo-nos e sejamos aqueles que mais amam, facilitando-nos a tranquilidade da mente. Se nos vemos às voltas com o filho ingrato, apesar dos nossos esforços para que siga o bom caminho, seja a nossa atitude compassiva, semelhante à do pai do filho pródigo. No ciclo da vida, primeiro engatinhamos, depois andamos e só então corremos. Nunca somos deserdados do auxílio dos que velam por nossa jornada terrena, anjos tutelares designados por Deus, e jamais recebemos tarefas superiores às nossas forças. Tenhamos a certeza de que somente quando estamos preparados, somos chamados para o ajuste de contas com a contabilidade divina.
saibamos aquilatar o valor dos desafios de toda a ordem, lapidando a pedra bruta da nossa alma, retirando-lhe as impurezas que impedem brilhe a nossa luz. O autoconhecimento é um instrumento que nos liberta da ignorância e das ilusões do mundo e nos coloca em contato com a verdade. Sendo a infelicidade um estado inerente à imperfeição moral, quanto melhores nos tornarmos, maior a felicidade que experimentaremos. Desta maneira, neste hoje, coloquemos mais um tijolo na construção do edifício da nossa felicidade. A felicidade plena nos alcançará um pouco mais tarde, mas nada nos impede de usufruirmos momentos felizes desde agora. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos trabalhando na sua seara já há alguns anos, Senhor. E graças a Ti e a Deus, a espiritualidade maior, tem sempre nos auxiliado, nos ajudado a chegar onde chegamos. Porque é uma bênção divina falar do Seu amor a todas as criaturas que precisam de paz. Como sempre afirmamos, não uma paz no mundo, mas essa paz que pode nos dar esperanças renovadas, fé inquebrantável e a certeza da imortalidade da alma. Em Seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, rogamos a Ti o amparo para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela participação nos programas que nós fazemos aqui na casa e, mais uma vez, muito feliz por participar do programa de hoje. Então, estaremos dispostos a outras oportunidades. Eu agradeço a todos pela companhia, desejo a todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.